Bom dia, pessoal. Estou colocando o stream no ar. Vamos ver se está tudo certo, aí já iniciamos. Deixa eu só conferir aqui se está tudo ok. Tudo certo. Beleza, então. Bem, pessoal, bom dia, né? Vamos começar então a nossa primeira aula de um curso de infraestrutura para o Plone. O programa do curso, ele está definido. Eu vou começar devagar para o pessoal ir autenticando, né? Entrando no sistema. Mas enfim. Bem, o programa do curso está definido nesse post aqui do meu blog. Ele foi discutido com o pessoal do Serpro. Essa turma especificamente é uma turma fechada só para o Serpro, né? Eu acabei não divulgando essa turma para outras pessoas. Não que o Serpro tenha me pedido isso, né? Mas eu achei por bem acabar não fazendo isso, até para dar um pouco mais de liberdade para o pessoal que vai fazer esse curso falar de coisas mais específicas, né? Falar de necessidades pontuais do próprio Serpro, né? Como a maioria dos alunos, todos os alunos dessa turma são de uma única empresa, a gente consegue aí, durante o curso, falar de coisas que são mais específicas, né? Às vezes de algum projeto que vocês estejam implantando, ou de alguma necessidade, alguma dúvida que, enfim, se fosse um curso aberto a gente não conseguiria discutir amplamente, né? O curso continua sendo à distância por uma questão de comodidade, né? Parece que tem gente do Serpro do Brasil inteiro, né, nessa turma. Tem gente de Brasília, gente de São Paulo. Então acaba sendo válido a forma de fazer a distância, mas vai ser um curso bem mais direcionado do que eu costumo fazer, né? Se o pessoal que estiver assistindo puder me dar um retorno a respeito de como é que está o áudio, eu agradeço. Aí assim que o pessoal começar a dar um retorno, vamos começar. Esperar mais uns 5 minutinhos aí. Por enquanto tem 6 pessoas. Essa turma ficou grande, ficou com 16 alunos. Mas hoje, como é o primeiro dia e ainda é cedo, então vamos dar um tempinho a mais aí. Mais 5 minutos. Então vamos lá, pessoal. Bem, como eu estava dizendo, então essa turma é uma turma que vai ser só de colaboradores do Serpro, né? E então a gente vai poder fazer um programa de curso um pouco diferenciado. Eu acredito que a grande maioria de vocês já trabalha com Plone, então não vou precisar ficar falando do beabá, eu posso pular as partes mais simples e partir direto para aquilo que é mais interessante para vocês. Foi me solicitado que eu fizesse, né, desse um foco um pouco mais direcionado em duas coisas. Uma delas é o Varnish e outra é o Plone.app.caching, que é um produto que substitui o Cacheful, né, no Plone 4. Então a gente vai ver essas duas coisas à medida que a gente for tratando dos tópicos do curso, tá? Ele é um curso para quem trabalha com infraestrutura, então a gente, via de regra, vai trabalhar com uma máquina Linux aí, fazer instalação de servidor, trabalhar em cima enfim, de um ambiente, né, de produção. Na verdade vai ser um ambiente de teste, mas voltado para a realidade do ambiente de produção. E eu vou tentar passar para vocês algumas manhas, né, principalmente para quem trabalha na área de infraestrutura e não tem muita
muito acesso, né, a mexer em aplicação, às vezes você tem que operar milagre, né? Você tem que fazer com software de infraestrutura corrigir os problemas que o pessoal da área de desenvolvimento não consegue resolver, né? O que eu estava pensando em fazer hoje? Eu estava pensando em começar o curso pelo Varnish, tá? É óbvio que a gente não vai conseguir já ver tudo de cara, porque tem algumas coisas que a gente vai ter que falar na medida que a gente vai fazendo as instalações. Mas eu estou pensando em começar pelo Varnish porque enfim, é o objetivo principal do curso, e depois tudo que a gente for fazer vai acabar dependendo de um proxy, né? Então acho que eu vou começar por ele. O que a gente tem no programa do nosso curso? Vamos tentar mais ou menos esclarecer o que a gente vai ver para deixar todo mundo sintonizado. Bem, a parte de instalação do Plone, configuração do Python, ou Pizel, ADB, isso aqui é óbvio, né? Eu não consigo fazer nada sem fazer isso. Eu vou ter que fazer pelo menos isso uma vez ou duas vezes até o final do curso para a gente poder ver o resto, né? Aí depois a parte de backup dos ADB, eu vou fazer alguns comentários, que isso mudou na versão 4. Tem algumas peculiaridades aí. Cache de objetos dos ADB também eu vou falar. É importante, principalmente para aplicação que tem performance, problema de performance. E aí a gente vai analisar como é que funciona a parte de build-outs e a parte de proxy, tá? Ou seja, a parte de build-outs é a nova metodologia para criação e manutenção de ambientes, né? Baseado num arquivo de configuração. Tem uma série de cuidados que você tem que ter quando você trabalha com build-outs. Eu vou tentar passar esses cuidados para vocês. Não tem nenhuma magia, mas a gente consegue fazer bastante coisa com build-out. E a gente vai ver principalmente Varnish, tá? Eu provavelmente vou falar alguma coisa de Squid também. Eu acho que Squid não é o foco principal do curso, mas acho que uma das aulas a gente vai acabar vendo Squid para eu demonstrar o que tem de novo no Squid e o que é bom de a gente fazer com ele, tá? Independente disso, o foco principal que eu vou tentar dar vai ser em cima do Varnish. Tem algumas coisas que eu coloquei aqui na programação que eu considero opcionais, né? Eu posso até comentar alguma coisa, mas não é o objetivo principal do curso. O que eu chamo disso? A parte, por exemplo, de PV6. Eu, nos últimos meses, passei por uma implantação grande de PV6 no meu provedor, e isso gradativamente está começando a ser implantado nas empresas, né? Então, quem tiver que fazer uma implantação de site Plone com IPv6 tem que tomar alguns cuidados. Eu vou falar aí o que é. Não tem grandes dificuldades, né? Porque em si a estrutura é bem fácil de trabalhar. Principalmente para quem vai trabalhar com dual stack é tranquilo. Seria você ter tanto IPv4 quanto IPv6 na sua rede, né? Eu vou mostrar isso. O Squid 3, né, que é o que eu vou mostrar no curso, já está funcionando com IPv6. Eu já tenho instalação de Squid 3 rodando em produção com IPv6. Não fiz teste de IPv6 ainda com Varnish, mas eu nunca instalo o Varnish sozinho. Eu geralmente instalo o Nginx na frente para melhorar principalmente a parte de compressão de conteúdo, né, a parte de encode com gzip. E aí o Nginx, por sua vez, complementa o Varnish nessa parte de IPv6. Eu acho que o Varnish até roda nativo IPv6, mas não sei quem é que precisaria fazer isso na prática. Tem algumas outras coisas que eu vou mostrar também, tipo o Supervisor D, o Maimon, HTTP OK, que são programinhas legais para quem vai manter infraestruturas grandes, com muitas instâncias de Zope ou de Plone. Isso aí enfim, acaba tirando uma preocupação do administrador, porque ele mantém os sistemas no ar e monitora isso constantemente, né? A gente tem um curso aí de 15 horas. 15 horas dá para ver muita coisa. Provavelmente vai sobrar tempo, tá? Então, vocês, desde já, podem me adicionar no Google Talk, né? Que é o que eu estou usando para responder perguntas ao vivo. Aí basta vocês irem me perguntando, à medida que as perguntas chegam, eu vou respondendo ao vivo mesmo, e já fica gravado no vídeo a resposta para todo mundo. As perguntas que vocês fazem não aparecem no vídeo, né? Elas estão numa outra tela
enfim, por uma questão de organização minha, eu acho mais fácil assim. Mas aí sempre que vocês perguntarem, vocês mandam, eu repito a pergunta e já respondo na hora, tá bom? Vamos começar então o nosso curso vendo a dancinha da instalação, né? O nosso ritual de instalação. O que a gente tem que fazer? Não sei se o pessoal tem alguma pergunta, alguma solicitação antes da gente começar, senão eu vou começar a meter a mão na massa já. Deixa eu ver como é que tá a audiência aí. Já tem bem mais gente conectada. Quase todo mundo. Bem, vamos lá então. Eu vou começar pelo instalador do Plone 4.1, tá? Aí vem a primeira pergunta, por que 4.1? Vamos explicar uma coisinha então. Se eu acessar aqui o plone.org, eu vou ver que a última versão estável publicada não é a 4.1, é a 4.07. Só que a 4.1 já saiu, a versão final. Ela só não tem instalador para Windows ainda. Então a gente já vai usar a 4.1, por uma questão de comodidade. Tá? Se eu vier aqui em Releases, eu vou ver que a 4.1 está em Release Candidate, como se ela tivesse experimental ainda, mas isso não é verdade. Tá? Se eu for olhar aqui o instalador dela, e olhar aqui embaixo o link, eu vou perceber que já é a 4.1 final, tá? Ele só não está divulgado no site ainda como 4.1 final porque não tem o instalador para sistema operacional Windows, mas para macOS X e para Linux já tem, então a gente vai usar ela. Uma das vantagens é que já vem com o Plone App Caching instalado e configurado, né? Isso vai acabar diminuindo um pouco o nosso trabalho. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui a instalação, só que aqui eu tenho uma máquina, na verdade o curso aqui ele é dado numa máquina virtual, eu acho que eu vou usar uma outra máquina para fazer a instalação e a gente faz acesso remoto. Vamos lá, vamos fazer assim que é mais garantido, porque aqui tem limitação de espaço em disco. Deixa eu abrir aqui um SSH numa máquina. E aí vamos trabalhar aqui, vamos criar um diretório curso. E aqui dentro nós vamos trabalhar. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte para aparecer no vídeo. Então, primeira coisa, vamos baixar o instalador do 4.1. Pegamos o link aqui. Só um instante. Pegamos o link. E vamos criar um diretório src assim e mandamos ver no wget. Tem que esperar baixar, demora um pouquinho. Meu link até que tá bom hoje. Tá baixando a 20 megabits. Beleza. Então, o que nós fazemos a instalação? Básico, né? Descompacta. Entra no diretório. E aqui dentro a gente vai fazer a instalação com um script de install. Algumas considerações a respeito dessa instalação. Eu estou rodando aqui uma máquina Debian, tá? É uma máquina Debian Squeeze, uma Debian Stable, tá? Esse Debian Stable, ele tem uma versão de Python que é a Python 2.6, tá? 2.6.6, que já é a mesma versão de Python do próprio Plone.
Então eu não preciso compilar mais um interpretador Python só por causa do meu plone. Eu já posso usar o interpretador do meu próprio sistema operacional. Se eu estivesse usando uma outra distribuição, sei lá, CentOS, Red Hat, alguma coisa assim, provavelmente eu não poderia fazer isso. Eu teria que deixar o instalador compilar para mim o interpretador Python na versão que ele vai utilizar. O Unified Installer nisso ele te ajuda, né? Porque ele já traz todas as dependências previamente empacotadas, né? Ele te ajuda bastante nisso. Outra coisa importante é que tem algumas bibliotecas de Devel que são importantes que você instale no sistema operacional para que a compilação das coisas funcione direito. No caso do Debian, tu tem que ter o compilador, provavelmente, o GCC, né? Então, isso é feito em superusuário, óbvio. Você tem que dar uma apt-get install do Build Essentials, acho que é. Essential. Build Essential, sem o S no final. Tá? Então aqui, esse pacote é um pacote, é um metapacote, né? Que tu vai fazer a instalação dele, ele já vai instalar o compilador, os make, os processadores de macro, ele vai instalar as bibliotecas de Devel principal, vai fazer tudo. Fora esse, que mais que a gente precisa no ambiente Debian? Né? A gente vai precisar das bibliotecas Devel que o Plone precisa, que são basicamente a biblioteca de libjpeg, grep-ejpg. Claro que aqui eu estou usando um sistema Debian, então eu tenho que usar um dpkg, né? Se fosse um Red Hat seria um rpm-qa, pipe-grep, alguma coisa. Então eu tenho que ter a libjpeg e a Devel dela. Mesma coisa para zlib, que eu tenho que ter a zlib normal e a Devel. E tenho que ter a headline, que tem que ter a normal dela e a biblioteca de Devel. Tá? Nesse caso aqui o sistema está com duas, mas eu precisaria só da lib headline dev, que ele baixaria a 6 e a 6 dev. É isso. Então vamos lá. Vamos fazer a instalação. A instalação é bem fácil. /install -- o if python igual o sr bin python 2.6 target igual home shiru curso, e aí o lugar onde é que eu vou instalar? Eu vou botar plone-4.1 e a modalidade que eu vou fazer de instalação, se eu vou fazer uma instalação com Zel ou se eu vou fazer uma instalação standalone. Para nós não faz muita diferença, tá? Eu vou fazer uma instalação com Zel só por uma questão didática, mas poderia ser uma instalação standalone com o ZDB diretamente numa instância, tá? Então, damos um Enter e esperamos um pouquinho. Essa parte é meio chata, mas não adianta. A criação do nosso ambiente tem que ser feita de alguma forma. Não adianta num curso de infraestrutura chegar com toda a infraestrutura pronta, né? Tem que mostrar como é que monta. Outra coisa que eu esqueci de falar, agora ele está compilando isso aqui, ó. Tem uma biblioteca que o Plone 4.1 usa, que é a LXML, que ela é um substituto para libxml2, tá? Do Python libxml2. Só que para ela compilar, você tem que ter duas bibliotecas de Devel. A biblioteca libxml2, a lib em C, e a libxslt, tá? Você não precisa ter o Python libxml2. Na verdade, o LXML é um substituto dele. Mas você tem que ter essas duas bibliotecas em C aqui para ele poder compilar certinho. O que vai acontecer é que se você tentar rodar o instalador, você não tem essas duas bibliotecas de Devel no sistema, ele vai dar um erro, tá? Então não precisa se preocupar muito não. Por que o Plone usa a LXML e não usa a libxml2, né, padrão?
Basicamente leak de memória, vazamento de memória. Todo o gerenciamento de memória no 4.1 melhorou bastante. Um dos motivos é a LXML, que passou a ser a biblioteca padrão para parsear XML em todo o sistema. Tá? Ela é uma biblioteca que foi escrita com muito mais cuidado do que outras bibliotecas de parser XML que tem para Python. É uma biblioteca bem mais redondinha, digamos assim. Ok. Compilando o Zope agora. Demora um pouquinho, né? Primeira vez. Demora um pouco. Um aviso que eu esqueci de dar. Como as nossas aulas são de 3 horas, né? Das 9 da manhã ao meio-dia, eu costumo fazer um intervalo de 10 minutos na metade do curso. Né? Isso é normal, todos os cursos eu faço, porque senão eu fico sem voz. Tá? Então mais ou menos lá por 10h30, mais ou menos, a gente vai fazer um intervalinho de 10 minutos. Eu vou desligar o streaming, ficar 10 minutos fora do ar, e depois a gente vai voltar. Tá bom? Eu só estou avisando para o pessoal não achar estranho. Tá? Na hora do intervalo geralmente eu aviso um pouquinho antes. Você já sabe, mais ou menos nesse horário, 10h30, um pouquinho antes, a gente vai fazer um intervalo. Bem, bom dia. Tem uma pergunta do Carlos. Pergunta do Carlos sobre não utilizar o Unified Installer. Tá? Bem, é uma pergunta um pouco complicada. Eu vou dizer o seguinte, eu só utilizo o Unified Installer desde o Plone 3.3 alguma coisa para frente. Tá? E eu utilizo o build-out que vem no Unified Installer. Então, se vocês quiserem fazer alguma configuração diferente, vocês vão ter que programar o build-out de vocês e rodar da mesma forma que eu vou mostrar. Mas a instalação propriamente dita eu costumo fazer com o Unified Installer. Por quê? Porque o Unified Installer ele vem mudando. Tá? Tem gente que está usando o Unified Installer da mesma forma que usava no Plone 3, do mesmo jeito. E isso é um problema, porque tem muitos vícios aí que foram corrigidos nesse meio caminho, né? O Unified Installer do Plone 3 é um Unified Installer bem fraquinho, ele tem uma série de problemas. E no Plone 4, eu diria que no Plone 3 em diante já melhorou bastante, né? Que a gente tem uma preocupação um pouco maior com pinagem de versões e tal. A gente vai ver isso mais adiante. Tá? Só que aí o que acontece? Se você tem o hábito de rodar um build-out, você provavelmente já tem os seus build-out meio que pronto, né? Você pode continuar com esse hábito. Isso é uma liberdade que você tem. Você só tem que ver se algumas coisas que o build-out de hoje implementa estão implementadas no seu build-out também. Eu acho um certo preciosismo assim, ficar criando os próprios build-outs se você já tem um negócio pronto para isso. Tá? Por isso eu vou ensinar usando o build-out do Unified Installer. Mas quando a gente for estudar build-out, depois a gente pode ver se vocês têm alguma dúvida específica. Via de regra, eu não vou ensinar como fazer instalação modelo padrão, usando a instalação do Zope puro na mão e o Python puro na mão, para depois fazer um build-out com o paster. Não vou fazer isso. Até posso mostrar como é que faz, mas, enfim, não é uma coisa que eu faço e eu não recomendo também. Tá? Acho que dá muito trabalho e não compensa muito serviço. Bem, vamos lá.
Bem, a instalação aqui acabou. Ele criou aqui o nosso usuário e senha e já fez a instalação para a gente. Então vamos lá. Criou aqui o diretório. E aqui dentro ele tem uma estruturinha, tá? O que é essa estruturinha? Onde é que eu tenho os pacotes, os eggs, né? A partir do Plone 3.2, praticamente tudo que vem no Plone já é empacotado como egg, tá? Então, ao invés de ser um diretório com os produtos dentro, a gente tem esse formato de distribuição de egg que permite, né? Tem uma série de vantagens aí. A principal delas é você facilitar a distribuição de código para outros ambientes, né? Reutilizar componentes em diversos ambientes tem uma série de vantagens. Mas enfim, se você entrar aqui dentro em build-out cache eggs, a gente vai ver que tem um monte de diretório .egg que são justamente o código-fonte dos diversos componentes do nosso servidor Plone. O que mais que ele criou? Um diretório Zeo Cluster e um diretório Python 2.6. Esse diretório Python 2.6 é como se ele fosse um virtual env. Tá? Ele não é um interpretador Python propriamente dito, mas ele é um monte de link simbólico para o interpretador Python do nosso próprio sistema operacional. Vamos dar uma olhadinha nisso só para ficar claro o que ele cria aqui. Ele não, apesar de ter aqui uma cópia do interpretador, ele é baseado em link simbólico. Deixa eu diminuir um pouquinho. Ele tem muita coisa de link simbólico para o próprio sistema operacional, para ele não ter que ter duplicidade dos módulos, né? E ele é um interpretador bem, digamos assim, limpinho, né? Não tem muita dependência, muito pacote, tá? O que tem a mais? Tem o Setup Tools, né? O pip, que ele está instalado numa versão específica, né? Não necessariamente a mesma versão do sistema. E isso é importante por quê? Porque quando a gente vai instalar uma biblioteca C, por exemplo, que o Zope precisa, a gente não deve instalar ela no sistema operacional, a gente deve instalar no interpretador Python desse ambiente que o Plone 4 está utilizando, tá? Mas o negócio mesmo que a gente vai utilizar está aqui. Zeo Cluster, e aqui tem o nosso ambiente de configuração. Esse ambiente, o importante para nós que vamos trabalhar com infraestrutura é entender esses arquivos de configuração aqui, tá? Esses arquivos todos de configuração aqui, eles são justamente os arquivos que o build-out vai utilizar, que o build-out utiliza, o build-out que vem dentro do Unified Installer para fazer a instalação do nosso ambiente, tá? Eu não vou entrar muito no mérito hoje, provavelmente a gente vai ver sobre build-out amanhã ou depois de amanhã, não sei, acho que amanhã a gente vai ver alguma coisinha de Squid, só para comparar, mas certamente a gente vai ver durante a semana um dia só de build-out. E a gente vai analisar passo a passo todos esses arquivos aqui, o que a gente pode fazer para customizar eles, tá? Bem, acho que é isso, a instalação básica é isso. Não vou entrar muito no detalhe, porque a gente depois vai ter tempo para isso. Bem, o que essa instalação do build-out criou? É um client, 2 clientes e um Zeo Server. O Zeo Server vai ser onde a gente tem o file system propriamente dito, né? Esse file system, ele é o servidor Zeo com os nossos blobs, ou seja, você vai ter os ADB e os blobs associados dentro desse Zeo Server. E as duas instâncias elas vão estar conectadas dentro desse Zeo Server como se fossem clientes, né? Eles são os servidores OP, que são o Zeo Client. Tá? O que a gente vai fazer para a nossa infraestrutura mínima aqui? Bem, primeiro eu vou testar isso, mas logo depois a gente vai colocar um Varnish na frente com balanceamento de carga para essas duas instâncias. Tá? Que foi o que o pessoal me pediu, a principal dúvida aí de como é que faz isso, como é que trabalha isso. Vamos colocar isso no ar então. Bem simples. No caso do build-out tem um script que é o start cluster,
que ele ergue o Zell Server e ergue os dois clientes já conectados nesse Zell. Já faz todo o trabalho para você. E aí é só acessar. Vou pegar aqui a senha de admin, que agora a gente vai ter que testar ela. Então é 192.168.1.2, aí admin, e a senha é essa aqui. Vamos ver se foi. Foi. Então tá aí. Tá aí nossa instalação funcionando. 8080 é a porta da primeira instância, tá? Eu acho que a segunda porta é 8081, que também tem a mesma senha. Deixa eu pegar aqui. Também funcionou. Então essas duas instâncias estão conectadas num único Zell. A gente vai ver depois como configurar diversos ZDBs e tal, mas a instalação padrão é essa. Tem um ZDB único, que tem todo o meu DataFS, e aí dentro dele eu posso criar diversos clone sites. O que eu tenho visto que o pessoal cria geralmente principalmente para quem faz hospedagem de muitos sites clone, geralmente tem o hábito de criar um ZDB para cada cliente, né? Eu também tenho esse hábito e até recomendo que seja feito assim, porque facilita uma série de coisas, né? Se você, por exemplo, tem que voltar um backup de só um cliente, você não precisa voltar um DataFS inteiro com todos os outros, né? Então, você não precisa chegar no preciosismo de ter um site em cada ZDB, né? Mas é interessante você separar isso de alguma forma para facilitar a política de backup e restauração, principalmente, né? Hoje em dia com o Blob o processo de backup facilitou bastante, né? Porque os arquivos grandes que incham, né, os ZDB, eles estão no file system, né? Então você já tem uma série de vantagens aí para as ferramentas que fazem backup. Você não precisa fazer um backup de 30 GB com um arquivo só. Você pode fazer um backup com arquivos menores, né? Então você tem aí facilidade de administração do ponto de vista de cópia, né? Cópia e restauração, e o próprio sistema operacional trabalha melhor com isso, né? Quando você tem muitos arquivos de tamanho relativamente pequeno, ao invés de ter um arquivo gigante, né? Deixa eu ver perguntas. Flávio fez uma pergunta: qual é o método de instalação, se é o Zell standalone? É o Zell. Eu já tinha comentado. Daria para fazer o standalone também, mas esse que eu estou utilizando no curso é o Zell, porque depois a gente vai botar um balanceador de carga na frente, né? Já vem com duas instâncias. Se você quisesse fazer 3, 4, 5, daria para fazer através da modificação do build out, ou você fazer isso manualmente, né? Eu costumo fazer manualmente mesmo porque depois as instâncias é tudo com link simbólico, né? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Pergunta do Carlos. Pergunta do Carlos: se ao invés de colocar o Varnish na frente, não teria como colocar o Apache na frente e o mesmo que direcionar as requisições para o Varnish? Olha, que dá, né? O que acontece? Eu quando eu estou ensinando no curso, eu costumo dizer o seguinte: você tem que ter uma visão de que infraestrutura você vai criar pensando na necessidade, né? Quanto menos camadas, melhor para você, porque você vai diminuir a latência de rede entre os aplicativos, né? Essa latência ela não é insignificante, ou seja, quando você tem um proxy fazendo proxy reverso para outro, essa latência, ela, além de ocupar recursos do sistema, ela consome tempo de processamento, tá? Recurso, memória, tá abrindo socket no sistema. Então ela tem que existir por algum motivo. Qual que é o tipo de arquitetura que eu costumo utilizar? Eu costumo utilizar 3 tipos básicos de arquitetura, tá?
No meu provedor, onde eu tenho muito site Plone, e eu estou rodando já com IPv6, Dual Stack, e preciso ter uma política de cache um pouco mais conservadora, digamos assim, eu utilizo o Squid e não utilizo mais nada de servidor web. Eu rodo o Squid na porta 80 como proxy reverso e ele faz proxy direto para o servidor Zope na camada de baixo. Só duas camadas, um servidor de aplicação na frente e o Zope na camada de back-end. Tá? Recentemente eu tive que fazer uma mudança estrutural para um dos meus clientes. Eu estou rodando um site que consome muita banda, então eu tinha que ter uma preocupação especial em fazer compressão de dados. Tá? E especificamente esse site tinha um problema muito sério no cache full, porque ele estava com o DataFS corrompido. Ou seja, o cara tinha lá uma instalação que tinha feito... Nesse caso específico acho que convém explicar, né? Porque nem sempre é fácil de consertar uma aplicação. Às vezes o desenvolvedor faz o erro, você vai se tocar dele 6, 7, 8 meses depois, e aí fica difícil de consertar depois que o negócio está feito, e acaba sobrando para quem mantém a infraestrutura. Foi esse caso. Então o que acontece? Eu optei em não usar o Squid e fui direto para o Varnish, porque com o Varnish eu consigo, não que com o Squid não dê, com o Squid dá também, mas com o Varnish é muito mais fácil de fazer configurações mais agressivas de proxy de maneira facilitada. Então, nesse cliente específico eu usei o Nginx na camada da frente, fazendo proxy reverso para um Varnish, e o Varnish fazia o balanceamento de carga para minhas instâncias. Nesse caso eram 5 instâncias de Zope. Tá? Quem usa Apache hoje em dia e não usa Nginx, geralmente tem um motivo forte para isso. Tá? Ou o cara está rodando PHP no ambiente, no mesmo ambiente. É uma coisa que eu não gosto muito, mas às vezes você se obriga a fazer, né? Ou o cara precisa usar algum módulo específico da Apache, sei lá, para certificação digital, ou para fazer algum tipo de criptografia especial, ou está interessado em usar o mod security da Apache. Tem gente que gosta muito do mod security e por ele por si próprio já justifica o próprio uso da Apache. Então vai muito da questão, né? Agora, se você fosse botar um Apache aí, você tem o pessoal está reclamando do áudio. Como é que está o áudio, pessoal? Só está dando problema para Dail? Primeiro dia é complicado. Primeiro dia sempre acontece essas coisas. Deixa eu ver aqui. O Firefox dele tá antigo. Bem, tá tudo certo. Só é que assim, o pessoal, tem gente que costuma reclamar nos primeiros dias porque não lê os e-mails que eu mando de aviso. Lá eu expliquei, olha, tem que usar Firefox 4 ou superior. Firefox 3.6, não importa se é o Firefox padrão do sistema de vocês, não é totalmente compatível com esse sistema que eu estou usando, ele dá problema mesmo. Ele é meio ruim, às vezes não funciona, tá? Então vocês têm que fazer o upgrade. Então vocês podem usar ou Firefox 5 em diante, ou usar VLC, que aí funciona um pouco melhor, tá? Quem tentar usar Chrome, IE ou alguma outra coisa que não seja o Firefox, eu não dou suporte, porque realmente é complicado de trabalhar com streaming de ogvorbis nesse tipo de browser, tá? Por favor, leiam com atenção os e-mails que eu mando para vocês para evitar esse tipo de problema, tá?
Bem, vamos voltar então. Bem, então, como eu estava explicando, tem gente que usa o Apache por esse motivo, né? O próprio fato de você ter o Mod Security, que ele tem uma série de salvaguardas de segurança interessante aí. Então tem esse porém, né? Outra coisa que eu costumo ver é dúvidas em relação a HTTPS, tá? O Varnish por padrão não tem HTTPS. Então botar o Varnish direto na primeira camada, né? Não costuma ser uma boa ideia. Tá? Bem, acho que é isso. Eu estava pensando em fazer a primeira camada, essa camada que eu vou mostrar agora, onde é que vai ter o balanceamento, com o Varnish, tá? Entre o Varnish e o Zope, eu não costumo botar nenhum software, tá? Por que disso? Porque o Varnish ele vai fazer a conversação já direto com as instâncias, vai fazer o cache e vai evitar o consumo de recursos, né? Para aquelas coisas que de fato oneram o processamento, né? Se você tivesse que colocar Apache aí, você colocaria ele aonde? Colocaria ele na frente do Varnish, né? Para você, por exemplo, bloquear alguma coisa com Mod Security ou fazer uma implementação de HTTPS, né? Você não pode botar o Apache depois do Varnish para colocar HTTPS por motivos óbvios, né? Você tem que botar HTTPS na frente, né, para ele conversar diretamente com o browser, e aí por sua vez o tráfego do teu proxy HTTPS para trás ele vira HTTP padrão sem criptografia, tá? Dá para fazer isso tanto com o Nginx quanto com Apache, vai do gosto, né, da pessoa, tá? Eu vou mostrar no curso com o Nginx, mas se der um tempinho a gente pode tentar fazer com o Apache também, que é o que vocês estão mais habituados, né? Não é muito diferente, tá? Deixa eu só responder uma dúvida de um outro colega de vocês. Pelo jeito não foi só o Adail que teve problema. Primeiro dia não adianta, primeiro dia é sempre assim, sempre tem gente com dúvida. Beleza. Então tá. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida do pessoal. Acho que é só. Então tá. Assim, pessoal, quem está tentando acompanhar a aula e está achando meio chato, minhas desculpas, mas no primeiro dia é sempre assim. O que acontece? Eu geralmente mando um e-mail no dia anterior, né, explicando como é que funciona o ambiente, que tipo de software tem que usar, mas nem todo mundo presta atenção nos detalhes, né? Tipo, versão de navegador é um negócio bem chato para esse tipo de tecnologia de streaming, né? Ou você usa um Firefox atualizado ou você usa um VLC, né? Mas tem gente que insiste, por exemplo, em usar Firefox 3.6, né? Aí não funciona mesmo. Ou às vezes funciona, mas só funciona com máquina Linux, com máquina Windows não funciona. Então tem alguns detalhes aí. Tá? Bem, vamos seguir então. Então, dito isso, aqui eu posso fechar.
Então a gente tem essas duas instâncias. Nós vamos se preocupar primeiro agora em fazer um setup de proxy para essas duas instâncias de Zope que eu tenho rodando aqui, tá? Não vamos se preocupar muito em manter essas instalações aqui, vamos se preocupar primeiro na camada de rede delas. Então, como eu falei, a gente vai fazer um varnish já na camada superior, né? Ou seja, antes de fazer o acesso à porta 8080 dessas instâncias, nós vamos fazer acesso ao varnish, que por sua vez vai fazer o balanceamento de carga e o acesso para essa estrutura, tá? Eu vou mostrar depois como que a gente coloca um proxy na frente do varnish, adicionando uma terceira camada, né? Posso mostrar isso com o Nginx, por exemplo, que é fácil. Posso mostrar isso com o Apache, que vai, né, o Carlos pediu para fazer isso, que fica mais próximo do ambiente que vocês estão habituados, tá? Mas aí algumas coisas que eu vou mostrar como faz no Nginx mudam um pouquinho de como faz no Varnish, tá? Só uma pergunta que o Érico fez: qual foi o script que eu usei para subir o meu ambiente? O script foi esse aqui, é o start cluster, que fica no bin do Zell cluster, daquele ambiente que o meu Unified Installer criou. Basicamente o que ele faz é chamar esse planectl start, tá? Mas você poderia fazer isso de outra forma. Você poderia fazer o seguinte, tá? Só mostrando, tá aqui rodando os três, né? Ele tem aqui o Zell e as duas instâncias. Seria o equivalente a você fazer o seguinte: /partes Zell server bin Zell ctl. Deixa eu diminuir a fonte um pouquinho. Zell ctl stop. E aí você tem as instâncias também. Zell partes client 1 billing. Só que aqui é direto aqui. Client 1 stop. Start. Tá, então outra forma seria: primeiro sobe o Zell e depois sobe as instâncias. Tá? É equivalente a fazer o start do cluster, que faz tudo isso para você, já faz todas as instâncias e mais o Zell. Mas se quiser fazer cada um dos pedaços no plano padrão, é assim. Tem uma pequena diferencinha que a gente vai ver, que é o seguinte: esse client 1 e client 2 aqui, o start e stop eles rodam como um daemon, né, no sistema, eles rodam como um processo em background. Se você quiser rodar isso em foreground, você vai usar, em vez de usar start, vai usar console. Tá? Ele vai rodar em foreground sem botar em modo debug. Se você quiser rodar em foreground para fazer uma depuração, você vai botar espaço FG de foreground. Tá? A gente vai poder avaliar isso depois, no decorrer do curso, mas é assim que faz. Então start inicia, stop para, console ele inicializa em foreground. Ele vai ser útil quando a gente for usar o supervisor D. Vamos ver isso. Vamos ver se funciona. Pelo menos no 4.0 era assim. Dei um stop aqui. Parou. E aí console. Console ele inicializa e trava o terminal. Ele não vai sair para o prompt de novo. Ele vai rodar em foreground. É justamente isso que a gente vai precisar quando for rodar o supervisor D. Ou se tu quiser rodar em modo foreground, em modo debug, ele vai colocar a instância em modo debug, vai colocar o portal CSS, o portal JavaScript em modo debug, e vai erguer a instância em modo debug na sua console, tá? Para você trabalhar. Isso aqui é legal quando você vai rodar um PDB, fazer um debug de código, uma coisa assim, tá? Então tem essa pequena diferencinha. No 3 não tinha essa história de console aí. Tu rodava em foreground, beleza, e aí quando queria rodar em foreground em modo debug, tinha que fazer uma alteração de um arquivo de configuração. Bem, é isso.
Deixa eu só deixar ela inicializada para depois a gente poder botar o proxy na frente. Tá, estão as três rodando. Vamos ver mais perguntas. Pergunta do Carlos. Ele está perguntando se eu uso Pound. Não, eu não uso. Tá? Quem quer saber o que é o Pound? Pound é um software para balanceamento de carga. Tá? O Pound, na minha opinião, apesar de ser um bom software, ele tem alguns probleminhas de escalabilidade. Ele não é muito escalável. Tá? Então, o que eu costumo usar como balanceador de carga quando eu preciso fazer um balanceamento de carga? Digamos que eu tenha 2 Varnishes ou 2 Squids e eu quiser que meu tráfego HTTP seja distribuído entre esses 2 proxies para ter aí uma tolerância à falha, ter um balanceamento de carga mesmo. O que eu utilizo? Eu utilizo esse balanceamento de carga na camada anterior. Mais um probleminha. Tá. Outra coisa que eu não falei, tá, pessoal? É uma conexão por aluno, tá? Então, cada um de vocês recebeu um usuário e senha único. Se vocês tentarem logar com 2 máquinas com o mesmo usuário, uma delas vai bloquear. Tá? Parece que tem um caso aí acontecendo. Se isso acontecer, vocês me falem, eu derrubo o usuário de vocês, vocês reconectam. Tá? Mas então tá, vamos voltando. O primeiro dia é chato mesmo, essa história de usuário, senha. Mas enfim, quem não sabe, pelo menos pode ficar tranquilo que os vídeos são gravados, tá? Então depois vocês não vão acabar perdendo essa aula, vocês vão ter como acessar depois. Só vocês perdem um pouco a possibilidade de fazer perguntas, tá? Então vamos lá. Sim, eu estava respondendo a respeito do Pound. Eu não uso Pound, tá? No lugar dele, eu costumo fazer o balanceamento de carga na camada anterior usando o próprio software do servidor web. O Nginx faz isso maravilhosamente, funciona muito bem, é muito rápido e consome muito pouco recurso, tá? Então, hoje em dia, onde eu usaria o Pound, geralmente eu uso o Nginx, tá? O Nginx já me possibilita ter o balanceamento de carga diretamente no servidor web, eu não preciso ter mais um software aí para cuidar, tá? E o Pound, infelizmente, tem alguns problemas de escalabilidade, tá? Para uma grande quantidade de usuários simultâneos, ele não escala muito bem. Então eu não recomendo não. Se quiserem usar, usem, mas eu não recomendo. Beleza. Vamos fazer então começar a configuração do Varnish. Bem, o seguinte. O Varnish tem 2 versões, tá? A última vez que eu dei esse curso, eu dei o curso usando a versão 2.1.5. Mas hoje a última versão do Varnish é a versão 3. Eu já vou usar a última versão estável, que é a versão 3 do Varnish, tá? Se vocês têm instalação em produção e ela tem mais de uns 3 meses de vida, provavelmente vocês não têm o 3 instalado ainda. E há diferenças na linguagem VCL, que é a linguagem de configuração do Varnish para a versão 3, tá?
Então, se alguém já fez um curso comigo, eu não sei, eu acho que o Carlos já fez curso comigo sobre isso. Provavelmente alguém de vocês já fez curso comigo sobre isso com o Squid e Varnish. Então, não se entendiem, as coisas mudaram, tá? Então, provavelmente os arquivos de configuração que a gente utilizava no passado não vão funcionar hoje em dia com o Varnish versão 3.0, tá? Coincidência ou não, essa semana eu já passei um belo trabalho aí fazendo a configuração de um cliente, justamente usando o Varnish 3. Então a gente já vai ter uma configuração quentinha para trabalhar no curso e que está rodando em produção, num site grande que tem um tráfego assustador, tá? Então vamos lá, vamos começar com o Varnish em cima dessa nossa camada aqui. Por enquanto, o nosso Varnish vai escutar na porta 80. Depois a gente vai poder adicionalmente, né, mudar essa porta, botar uma porta diferenciada e colocar outros softwares na frente dele. Mas vamos começar nesse modelo, tá? Vamos lá então, começar pelo Varnish. Instalar o Varnish não é difícil, tá? Só que ele tem que ser compilado, tá? Ele até tem pacote para sistema operacional, mas geralmente os pacotes não costumam estar atualizados, tá? Então a gente vai ter que fazer um processo de compilação, e compilação tem dependências, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. O pessoal está pedindo se teria como utilizar o 215, principalmente por causa das diferenças de linguagem. Daria para utilizar o 215, só eu não preparei a aula com 215. Vamos fazer o seguinte. Pessoal, como é que está o áudio aí? Será que é só o Adail que está com problema? Ele está reclamando que está com muito chiado. Vamos retomar então. Então, o Carlos está pedindo para de repente usar o 215. Posso até usar o 215, tá? Só que os arquivos de configuração que eu já tenho prontos, eles estão para o 3. A gente vai ter que converter eles para o 215 ou adaptar em tempo recorde durante as aulas. Vamos fazer com as duas versões, tá? A versão 3 ela muda um pouco a sintaxe, mas ela tem algumas vantagens, tá? A forma como é que as coisas funcionam melhorou bastante. Então vamos lá. Bem, vamos baixar o Varnish. Eu vou baixar o 3.0 final, tá? Vamos baixar o source dele. Beleza, baixou. Descompactamos.
entramos nele. Tá. O Varnish, o processo de instalação dele é bem tranquilo, desde que a gente tenha algumas dependências, tá? Deixa eu ver se eu cato isso em algum lugar já pronto. Já tenho isso prontinho aqui. Então, eu vou colocar na tela de vocês aí a receita de bolo para a gente instalar o Varnish. Tá? A receita de bolo é essa aqui. Eu vou criar aqui um varnish.txt e vou colar na tela. Basicamente é isso aqui. A gente faz um apt-get das dependências, baixa o Varnish. Nesse caso aqui eu estou com o link para baixar o 215, mas seria no caso o 3. Tá? Descompacta, entra no diretório e roda /configure e make install. A única diferença é que eu uso o menos prefixo para dizer onde é que o configure vai fazer a instalação, tá? Senão automaticamente ele vai botar no SR local, ou vai botar no / com os diretórios misturados com o sistema operacional, tá? Eu costumo botar no /opt para deixar o software isolado, né? Mas aí é questão de costume, né? De cada administrador de sistema fazer isso. O que a gente vai usar agora é isso aqui, ó. Fazer a instalação dessas dependências aqui. Então, vamos lá. Baixando. Tá, foi. Bem, só para deixar claro o que são essas dependências, tá? O Build Essential é o compilador, provavelmente, é o compilador e é um metapacote esse que eu comentei de compilador e ferramentas de Makefile, as padrões, né? Os pacotes de dev. Eu dou essas paradas não porque mas é porque eu estou dando auxílio para um dos colegas de vocês aí que está com problemas. Parece que o Adail e o outro colega de vocês, como é que é o nome dele, o Romário, eles estão com um probleminha aí para acessar o sistema. Se alguém de vocês cruzar com eles no corredor, deem um apoio para eles, porque porque parece que eles estão precisando de uma ajuda. Tá bom, pessoal? É o pessoal aí de Brasília. Tem outras pessoas aí em Brasília que estão funcionando, então certamente é alguma coisa na rede ou no sistema deles. Tá?
Bem, voltando então. Eu tenho aqui o Build Essential, a libtool e o pkgconfig são duas bibliotecas para compilação de código, que elas são muito usadas no projeto GNOME, tá? São bibliotecas auxiliares para compilação de código C. Aí o AutoTools, o Automake e o Autoconf são utilizados para geração de configuração, né? Esses _configure eles são feitos com essas ferramentas. A libncurses_dev, eu não lembro de cabeça para que ela é usada na compilação do Varnish, mas enfim, deve ter alguma coisa de interface aí que utiliza o ncurses. Sinceramente não lembro de cabeça. Essa libpcre3, ela é para expressões regulares, tá? Então toda a parte de casamento de expressões regulares nas configurações é feito com ela. XSLT-Pro, que é para processamento de XSLT, deve ter algum tipo de módulo que precisa disso, ou a geração da documentação. E esse GraphBase, o RST2Man, é para a parte de geração de documentação do próprio processo de compilação que gera os mans, né? Gera os manuais. Bem, vamos lá então. O que falta agora? Tem que rodar o _configure make install. Então a gente tem que ir lá no fonte, home shrew, cd curso, src, entra no diretório do Varnish. Então vamos lá, é _configure -- prefixo igual /opt Varnish. Uma pergunta que ninguém fez e que costuma ser corriqueira: Varnish em máquina 32 bits ou 64 bits? Essa máquina que eu estou usando, ela é uma máquina 64 bits, tá? Então se eu pegar aqui memória, ela é uma máquina que tem 8 GB de memória RAM, tá? E é uma máquina de arquitetura 64 bits. Isso tem um motivo de existir, tá? O Varnish, quando ele foi criado justamente para utilizar técnicas de programação modernas, né? Que fazem uso da forma como é que os sistemas operacionais gerenciam memória e disco hoje em dia. Então, o resultado que você vai ter rodando o Varnish numa arquitetura 64 bits costuma ser melhor, né? Isso não significa que você não consiga rodar ele numa máquina 32 bits, mas aí você vai ter alguns probleminhas de quantidade de memória RAM que você consegue endereçar, tá? É claro que você tem aquelas histórias de kernel com PAE, né, com extensão de endereçamento para a parte de endereçamento de páginas, que te permite que uma máquina 32 bits acesse mais do que 4 GB de RAM, mas o ideal seria o quê? Usar já endereçamento nativo de 64 bits, né? E aí, para isso, você teria que ter o sistema operacional em 64 bits também. Outra coisa que é uma diferença bem brutal entre o Varnish e o Squid é que o Varnish ele trabalha com o cache como se fosse um arquivo mapeado em memória, tá? Isso é uma decisão de projeto completamente diferente do que o pessoal do Squid faz. Porque quando o Squid foi criado, muitos anos atrás, o software, o proxy em si, tinha que resolver diversos problemas que o sistema operacional não conseguia resolver direito. Ou seja, o sistema operacional tinha sérios problemas para ter acesso a file system, acesso a disco, ele tinha problema para fazer alocação de memória, ele tinha uma série de coisas que com o tempo, né, com a evolução do Linux, isso foi se tratando, né? Um dos problemas que existia e hoje não existe mais é quando você tem um diretório com muitos arquivos pequenos, tá? Você tinha um limite de quantidade de subdiretórios que você conseguia implementar no sistema de arquivos, tá? E à medida que a quantidade de arquivos ia aumentando num diretório, o tempo de acesso ia subindo. Hoje isso não acontece. O algoritmo que faz acesso a arquivos no diretório é um algoritmo de odd zero, né? É como se fosse uma tabela de hash, tu tem acesso direto independente da quantidade de arquivos que tem no diretório.
o sistema não fica proporcionalmente mais lento à medida que vai se somando novos arquivos no sistema, né? Só que, é claro, isso é resultado da evolução normal dos sistemas operacionais. A partir do FreeBSD 6 e do kernel 2.6 do Linux, isso melhorou bastante. Só que aí o que acontece? O Squid continua se preocupando com isso, né? E isso acaba gerando um overhead considerável no software para coisas que ele, teoricamente, não precisaria mais se preocupar. Hoje, quando você faz acesso a uma área do disco, você está dizendo lá explicitamente, ó, eu quero acessar tal arquivo no disco, mas você não sabe se o disco efetivamente vai ser lido. Você vai certamente fazer a leitura do disco na primeira vez, né, que é um dispositivo mecânico, que ele é lento, ele tem um problema de latência, né? Às vezes tem até problema de rede, porque o disco está disponibilizado numa HBA ou disponibilizado através de uma conexão num storage, né? Às vezes um file system remoto. Então o acesso ao disco costuma ser um acesso caro e através da rede mais caro ainda. Só que a partir do momento que você faz o primeiro acesso, as máquinas Linux fazem cache desse acesso a disco, né? Então aquela informação ela vai ser carregada numa fatia da memória, né? numa página de memória, e o próximo acesso à mesma área de disco não vai acessar o disco fisicamente, vai acessar a memória. Então você tem implementação no proxy para fazer algum tipo de melhoria do acesso a disco não faz muito sentido, porque na verdade hoje em dia você acessar disco, acessar memória é transparente, né? Para quem está usando o sistema operacional. Então o que o Varnish faz? O Varnish simplesmente lava as mãos, né? Ele usa uma programação mais simples, mais objetiva, ele simplesmente considera que toda a área de cache dele é um arquivão enorme, que é mapeado para a memória, e aí ele delega para o sistema operacional toda a tarefa de fazer cache disso. O que isso significa na prática? Significa que você tem que rodar obrigatoriamente o Varnish numa máquina que tenha memória livre. Tá? Porque se você fizer o uso do Varnish numa máquina que tem pouca memória, obviamente ela vai começar a fazer swap, e o swap para uma aplicação de cache é muito ruim, né? Ele vai degradar demais a performance. Tá? Então a gente tem que ter essa noção clara de que os softwares foram desenhados em épocas diferentes, né? Eles tinham preocupações diferentes, e que o Varnish acaba tendo alguma vantagem por essa questão de ele ser mais moderno, né? De ele ter uma forma de programação mais contemporânea, onde a gente utiliza recursos de sistema operacional que até alguns anos atrás não existiam. Tá? Ele é programado todo de forma assíncrona, ele usa memória com endereçamento virtual, 64 bits já. Então ele já tem, né, uma série de preocupações com performance, já utilizando de recursos do sistema operacional modernos, né? Pois bem, vamos continuar então. Vamos fazer a instalação. Make. Essa máquina é bem rápida, uma máquina boa de dar aula. Vamos ver se a compilação roda direitinho. Funcionou. E make install. Make install. Beleza, funcionou beleza. Então se eu for lá no /pt Varnish, que é onde é que eu mandei instalar, tá aí o software bonitinho do jeito que a gente precisa. Tá? Então, bem, esse foi o início da nossa aula, né? Eu só fiz a parte chata do negócio, que é fazer a instalação e compilação dos ambientes, mas eu não comecei a mexer com configuração ainda, tá? É chato geralmente essa primeira aula, porque o pessoal costuma ter problema para acessar, problema de rede, né? Problema no ambiente, eu tenho que acabar tratando isso e ao mesmo tempo tenho que dar aula, então fica um pouco tumultuado, mas eu imagino que já a partir de amanhã esse tipo de problema não ocorra, a gente consiga ter um
um ritmo de aula um pouco mais produtivo, tá? Bem, pessoal, são 10h17 no meu relógio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para eu tomar um copo d'água aí, tomar um cafezinho. 10h30 nós retornamos, então, de 10h30 ao meio-dia, para fazer a segunda parte da nossa aula, e nós vamos dedicar o resto da aula de hoje ao estudo da configuração do Varnish, tá? Eu vou fazer essa configuração na versão 3 já, e aí depois vamos tentar portar essa configuração para a versão 2.1.5, já que pediram aí. Eu estou tentando sempre, na medida do possível, usar sempre a última versão estável dos softwares, tá? Mas já que vocês pediram para fazer na 2.1.5, eu faço na 2.1.5 uma adaptação das configurações que a gente fizer aqui, tá bom? Eu vou derrubar o streaming agora, então não se apavorem, tá? Daqui a uns minutinhos já voltamos aí, tá bom? Até mais, pessoal.